Bem-vindos a mais uma aula de geofísica, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação dos dados de sísmica de reflexão, tá? Vamos lá. Lá minha computador. Bom, a gente falou na aula sobre de sísmica de reflexão que a sísmica de reflexão, ela nos gera aquela seção sísmica, né? Onde cada linha aqui na vertical seria um traço sísmico processado, né? E o conjunto ao longo do espaço, aí numa linha, por exemplo, de muitos traços sísmicos, a gente tem o que a gente chama de seção sísmica. Essa seção sísmica, com algumas limitações, né? Ela corresponde a uma seção geológica, né? Aqui as estruturas que a gente enxerga na seção sísmica, as interfaces, são uma representação de estruturas geológicas que existem, tá? Isso é uma grande vantagem da sísmica de reflexão, que a gente consegue gerar essa seção sísmica aqui, que facilita muito a interpretação dos dados, diferente da sísmica de refração, que não tem, a gente não consegue gerar uma seção sísmica através da sísmica de refração, tá? Juntando os traços, né? Como a gente faz a sísmica de reflexão. Então, a gente vai falar hoje sobre quais são as abordagens que se usam para interpretar essas seções sísmicas, tá? Então, o objetivo principal é a interpretação geológica através das reflexões sísmicas do maior número possível de características de uma área ou bacia sedimentar. Então, é tentar interpretar a geologia através daquela seção sísmica, né? Existem dois tipos de análise. Um é o tipo estrutural, que na verdade a gente só olha a geometria do refletor com base nos tempos de reflexão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a análise estratigráfica, que a gente pode chamar de sismoestratigrafia ou estratigrafia sísmica, que trata as camadas de uma visão estratigráfica, tá? Usa conceitos estratigráficos que a gente vai falar, para poder interpretar as sequências de deposição, que seriam as sequências de reflexão. Então, vamos falar um pouquinho de análise estrutural, tá? Ela busca o significado geológico dos eventos de reflexão que aconteceram aqui. Então, a gente identifica os eventos de reflexão, a gente identifica onde tem o retorno do sinal, que são as linhas que aparecem aqui, né? Onde a gente percebe que tem uma energia forte voltando para o hidrofone ou para o geofone, e a gente consegue identificar que tem uma interface entre duas coisas diferentes. Esses locais de interface são as reflexões. E aí, na análise estrutural, a gente identifica todas essas reflexões e busca um significado geológico, através do que se conhece já daquela região, de alguns dados prévios, de dados adicionais, de poços, se fosse possível, fazer um poço para conseguir saber o que tem mesmo, qual que é o tipo de sedimento, ou se você conhece aquela bacia sedimentar, existem outros trabalhos. A partir de informações adicionais, a gente tenta buscar interpretar o significado geológico daqueles refletores. Nesse caso aqui, a gente consegue. E tem algumas coisas que só pela forma do refletor é possível saber. Por exemplo, esse formato aqui mais rugoso, isso aqui, 99,9% de chance de ser já um embasamento rochoso, tá? Porque um extrato sedimentar, uma deposição sedimentar, ela vai ter mais essa carinha aqui com a sua superfície mais próxima da horizontal, né? Então, o que dá para entender aqui? Que aqui tem um rebaixamento no substrato
rochoso que foi preenchido por sedimento em algum momento. Certo? Então, a primeira coisa que se faz é identificar todos os refletores e aí depois tentar buscar significado geológico para eles. Tá? Lembrando que esses registros, eles são registros em tempo, né? A gente pode ter os registros em, aqui, milissegundos, Os registros, eles podem estar em tempo, ou seja, quanto tempo o som demorou para passar e voltar, que é o que a gente mede mesmo. Ou os registros podem estar em profundidade. Mas lembrem-se que a profundidade, ela é calculada através do tempo. E para a gente calcular a profundidade, a gente tem que conhecer a velocidade de propagação do som naquele substrato. E normalmente a gente não conhece esses substratos. Através da sísmica de reflexão, é possível, os programas eles calculam essa velocidade, mas isso não é uma coisa exata. Então é muito comum a gente não trabalhar com as seções sísmicas em profundidade, porque isso pode dar uma distorcida, né? A gente pode estar, normalmente os programas ainda acabam usando a mesma velocidade de propagação em toda a camada sedimentar, os programas mais simples, e a gente sabe que não é verdade. Então é muito comum se usar o tempo mesmo. Então a escala vertical aqui está em tempo, tempo que demorou para ir e voltar o pulso acústico, que é o que a gente chama de two-way travel times, tá? Que é o tempo de viagem de ida e volta, dois caminhos, tá? Então, os registros, eles normalmente estão em tempo, né? E aí a gente acaba conseguindo confeccionar mapas estruturais em tempo, isócronas, né? Então, são linhas de deposição no mesmo tempo. E a gente porque a gente pode ter aquelas distorções por variação de velocidade, né? Isso pode ser transformado em profundidade através dos valores de velocidade de propagação do som no sedimento derivados dos levantamentos de reflexão, mas pode gerar algumas distorções, e aí quando se transforma para a profundidade, aí a gente tem mapas de isópacas, que são as profundidades, né, de espessuras, na verdade, mapas de espessuras, que são as linhas de mesma espessura. Aí aqui, o que a gente considera? A gente considera que essa linha, ela foi depositada no mesmo tempo. Toda essa linha aqui, ela foi depositada num tempo geológico, né, num período. Essa linha também, ela é uma isócrona, porque todo esse sedimento aqui, ele foi depositado num tempo. Então, a gente julga que as reflexões, uma reflexão contínua, ela representa um ponto no tempo, tá? E aí, tudo que acontece para cima, e aí já entra um pouquinho de estratigrafia, tudo que acontece para cima disso é mais recente e tudo que está mais para baixo é mais velho, né? Então, essa análise estrutural que simplesmente tenta analisar, a gente observa as reflexões, mapeia as reflexões e tenta dar um significado para elas. É uma análise estrutural e é muito usado para sísmica rasa. Porque muitas vezes na sísmica rasa a gente não tem tantas camadas sedimentares depositadas que vão dar o subsídio para a gente fazer uma análise estratigráfica mesmo daquele registro, né? A gente não, a sísmica rasa, rasa em sedimentos, a gente às vezes não chega nas camadas mais profundas para avaliações de variação do nível do mar, que é o que mais se faz com a análise estratigráfica. Aí, os problemas da análise estrutural é a gente às vezes pode ter problemas na correlação de eventos quando a relação sinal-ruído é baixa, tá? Então, se a relação sinal-ruído é tá ruim, tá baixa, a gente às vezes não consegue entender exatamente o que é ruído, o que é reflexão,
e aquelas linhas, aqueles refletores, eles podem não estar tão claros, e aí vai gerar uma dificuldade, né? E quando a geologia é muito complexa também, tá? Então, o que são soluções, né? É você sempre melhorar a taxa de sinal-ruído, né? Com migração, reprocessamento, mapeamento em loop, intersecção entre linhas, tipo, amostrar muitas vezes o mesmo lugar para melhorar a relação sinal-ruído. E levantamentos 3D, porque em levantamentos 3D tu consegue te dar mais luz quando a geologia é muito complexa, né? Quando tu não tem só uma linha, tu tem várias linhas, tu consegue entender um volume, às vezes pode ficar mais simples de você entender a geologia que é muito complexa do que se você tiver só um perfil, como num levantamento 2D, né? O outro método é a estratigrafia sísmica. É o método que tem mais conceitos por trás, então a gente vai ficar mais tempo falando um pouquinho dele. Tá? Então, o que seria a estratigrafia sísmica? Ela subdivide as seções em sequências de reflexões, que são interpretadas como a expressão sísmica de sequências sedimentares, que estão relacionadas com a sua origem, né, geneticamente relacionadas, e pacotes sedimentares, que são unidades genéticas que são dinâmicas no tempo e no espaço. As sequências de reflexões, os pacotes sedimentares, eles são usados para identificar os pacotes sedimentares relacionados às variações do nível do mar. Pacotes gerados durante transgressões, durante regressões e durante situações de nível do mar estável. Tá? É muito utilizada para sísmica de petróleo e sísmica profunda, porque a gente está falando aqui de pacotes sedimentares relacionados a variações do nível do mar. Então, é uma escala maior. Então, por isso que é mais difícil de usar quando a gente está falando de sísmica rasa. Porque quanto mais tempo a gente estiver pensando, transgressões e regressões marinhas, a gente está falando de bastante tempo, mais fundo a gente tem que ir no registro sedimentar, né? Então, por isso, ele é muito mais aplicado em sísmica de petróleo profunda. Então, vamos lá, o que são as seções, que seriam as seções sísmicas, né? São os pacotes entre os refletores. Da mesma maneira, a gente tem que identificar os refletores, da mesma maneira que na abordagem estrutural, tá? Então, a reflexão sísmica, ela é gerada por a gente já sabe isso, né? Por uma superfície que tem um contraste de impedância. Então, esses pacotes aqui entre as reflexões, né, são o que a gente chama de seções sísmicas, tá? Que é o que a gente divide aqui. Os pacotinhos. Cada pacote desse aqui, a gente julga que tem uma origem homogênea, tá? Isso aqui foi depositado tudo do mesmo jeito, aqui tudo do mesmo jeito. Então, cada pacote entre seções sísmicas é uma unidade, tá? Então, aqui a gente consegue identificar uma unidade aqui abaixo do embasamento, uma unidade aqui naquele lugar que eu já tinha mostrado para vocês que teve um preenchimento, aí depois tem uma outra unidade diferente. Então, cada intervalo aqui entre os refletores, tá? E o que as reflexões elas podem estar associadas? A limites interestratais, ou seja, superfícies que separam estratos que foram depositados concordantemente, e podem representar ou não limites litoestratigráficos, ou seja, entre materiais diferentes ou materiais iguais. Tá? Podem ser unidades de bio e cronoestratigráficas, pode ser o limite entre unidades de materiais que foram depositados em tempos diferentes ou com uma biota diferente, que mexeu naquele sedimento e que ele ficou com características diferentes. As reflexões, elas também podem, e muitas vezes elas estão associadas a discordâncias, né, que separam aqueles estratos mais recentes de estratos mais antigos, mas com uma pausa na deposição entre eles, e aí aquela superfície mais antiga acaba sendo erodida,
né? Tem um período de não deposição, e aí começa um estrato mais recente, tá? É o que a gente chama de discordância. Também gera uma reflexão sísmica. E contatos paraestratigráficos, contatos entre óleo e água, intrusões de rochas ígneas no meio da rocha sedimentar, zonas de alteração de diagenética e variações de tipo de sedimento também. Tá? Então, tudo isso pode gerar uma reflexão sísmica. Uma reflexão sísmica ela pode significar qualquer uma dessas coisas. Né? E para fazer análise sísmico-estratigráfica, tem alguns princípios estratigráficos que a gente tem que levar em consideração, que eu vou falar para vocês. Eu não vou falar todos os princípios estratigráficos, só os que a gente mais usa para sismoestratigrafia, tá? Porque a ideia aqui não é dar aula de estratigrafia. Tá? Então, o primeiro princípio é o do uniformitarismo. Talvez você já tenha ouvido falar do uniformitarismo, né? Que é aquele que diz que o presente é a chave do passado, né? Nesse princípio, a gente assume que os processos que ocorreram ao longo do tempo na Terra são uniformes e semelhantes aos observáveis na atualidade. Então, tipo, os processos geológicos, eles acontecem atualmente como eles sempre aconteceram. Isso é uma coisa que a gente assume na geologia como um todo, mas a gente sabe que pode ser que não tenha sido assim, né? Então, porque o planeta está em constante alteração. E a composição da atmosfera, da hidrosfera é diferente. Então, a gente pode ser, sim, que as características da Terra em alteração podem modificar um pouco a formação das estruturas geológicas, e isso a gente não consegue saber, né? O outro princípio que é muito importante é o princípio da horizontalidade original. Quando a gente está falando de sedimento, não estamos falando de embasamento rochoso, estamos falando de sedimento, né? Originalmente, sempre as camadas sedimentares, elas se acomodam na horizontal. Por quê? As partículas sedimentares, num fluido, tá? Elas sempre se acomodam sob influência da gravidade. Então, elas sempre vão gerar estratificações na horizontal. Quando a gente encontra estratificações inclinadas, significa que aquele estrato ele foi perturbado posteriormente, depois da sua deposição. Ele sempre é depositado na horizontal e aí ele pode ser dobrado, ele pode ser perturbado depois, mas originalmente é horizontal. Tá? Então, aqui um exemplo, né, da horizontalidade original. A gente sempre tem a deposição original na horizontal. E aí, a estratificação, ela pode estar inclinada, a variação nessa horizontalidade, normalmente é gerada por uma perturbação posterior. Aí a gente tem também o princípio da superposição, né? Que o estrato mais antigo é sempre o que está mais embaixo. E acima a gente tem sempre as camadas mais jovens, né? É um pouquinho óbvio, mas é um dos princípios que a gente tem que levar em consideração. Então, sempre a camada de cima foi depositada depois da camada de baixo. Né? Existe também um outro princípio que é o da continuidade lateral. Então, os estratos eles tendem a se estender em todas as direções e quando eles vão chegando nas bordas da bacia de deposição, a espessura vai diminuindo até que chegue a zero nos limites da bacia sedimentar, da bacia de deposição. Tá? Então, os estratos eles tendem a se estender em todas as direções. Continuidade lateral. Então, se a gente tem duas linhas, o que isso significa, né? Que a gente tem duas linhas paralelas de sísmica, de reflexão, e aí a gente usa da superfície para o fundo, a gente tem, se a gente fizesse duas linhas aqui no Grand Canyon, que isso aqui é uma imagem do Grand Canyon, né? Duas linhas paralelas. Esse primeiro extrato aqui que a gente ia encontrar em uma, e aí a gente ia encontrar também um primeiro extrato, não necessariamente na mesma profundidade da outra. Esses dois extratos, pelo princípio de continuidade lateral, a gente consegue supor que eles estão enxergando
o mesmo extrato, né? Essas reflexões, elas estão relacionadas ao mesmo extrato, já que linhas situadas paralelas umas às outras, uma a outra, elas vão enxergar, porque o extrato ele tende a se espalhar lateralmente. Aí o princípio das relações de corte. Sempre que a gente tem uma rocha ígnea intrusiva que corta uma outra camada de rocha, normalmente é sedimentar, a rocha ígnea tem que ser mais jovem do que a camada de rocha que ela está cortando. Por quê? Porque se ela cortou essa camada de rocha, quando ela foi depositada, essa outra já estava lá, né? Então, aquele extrato que corta, aquela rocha ígnea intrusiva que corta uma outra rocha, é mais recente do que a outra, que é cortada. Vamos ver o que mais. Aí vamos ver o que a gente chama de unidade estratigráfica. Uma unidade estratigráfica, ela vai ser uma sucessão de estratos relativamente concordantes, tá? Que eles são limitados no topo e na base por discordâncias ou concordâncias relativas. E aí, a unidade sísmica é a representação da unidade deposicional no registro sísmico, tá? O que é uma unidade estratigráfica? Por exemplo, nesse exemplo, tá? A gente tem aqui, ó, estratos, a gente vê todas essas linhas aqui no registro sísmico, e aí esses estratos aqui, ó, eles são concordantes, né? Relativamente concordantes, até que a gente encontra essa discordância aqui, ó, uma interrupção abrupta naqueles estratos que estavam sendo depositados de uma maneira coerente. E aí aqui a gente tem uma outra interrupção que começa a ser depositado estratos de maneira muito diferente dos de baixo, tá? Então, ó, daqui até aqui, no mundo real, a gente tem uma unidade estratigráfica e no nosso registro sísmico a gente tem uma unidade sísmica, tá? A gente vai enxergar essa unidade sísmica aqui, que é a representação do mundo real lá no nosso registro sísmico. Aqui a gente percebe uma discordância, né? Que é uma superfície que foi erodida teve um momento de não deposição, provavelmente, né? Aí aqui a gente tem uma que a gente chama de conformidade ou não hiato, aparentemente não parou de depositar aqui. E aqui a gente tem uma outra discordância, mas sem a superfície erosiva, né? Aí a gente só consegue enxergar que teve um período de não deposição e depois começou a depositar de maneira um pouquinho diferente. Isso aqui provavelmente foi uma mudança no comportamento do nível do mar, que fez, provavelmente aqui o mar estava baixando, foi depositando aqui o extrato 1, 2 até o 10, aí o mar ficou estável, e aí a gente teve erosão aqui no topo desses estratos, e aí depois o mar voltou a subir, e aí começou a depositar esses outros, até o 19. Tá, então esse é mais ou menos o tipo de relação que se faz, tá? Então aqui, ó, a gente tem as discordâncias, ó, exemplos, mas isso aqui são falhas, tá? Nesse nosso exemplo aqui, das sequências limitadas por discordâncias. Aqui a gente tem falhas. Aqui a gente tem, ó, uma discordância e aqui a gente tem uma outra discordância. Elas estão quebradas por falhas, tá? E isso aqui é uma unidade, ou uma sequência, né? E o que a gente consegue ver também, que se usa muito para fazer análise dessas sequências, dessas discordâncias, é as terminações dos limites dos estratos. Como é que isso funciona? Tá? A gente vê o comportamento das reflexões sísmicas. E aí a gente tem alguns tipos de terminações, tá? Aí a gente classifica as terminações da parte de cima da sequência, da unidade, e da parte de baixo da unidade, tá? Então, a parte de cima, a gente pode ter um limite erosivo, em inglês é truncation. A gente pode ter um limite top lap,
e ou um limite concordante, tá? O que isso significa? O que é esse top-lap? O limite erosivo, vocês vão, é simples, né? A gente tem um limite que é claramente, tem uma interrupção muito abrupta e a gente percebe que os estratos eles foram cortados, né? Foram erodidos. O top-lap é quando a gente tem, olha só, os estratos eles têm um ângulo maior do que o estrato que é onde eles terminam. Esses estratos aqui, ó, eles terminam com uma angulação maior do que o estrato da parte superior, tá? E o concordante é o concordante, né? O que não muda nada. No limite inferior, a gente tem o oposto, a gente tem o downlap, que é quando também na parte de baixo os estratos eles são mais inclinados do que o limite. Aqui, tá? O estrato de dentro, na parte de baixo, é mais inclinado do que o limite. E quando é o oposto, ou seja, os estratos eles são mais horizontais do que onde eles terminam, ó, por exemplo, aqui eles são mais horizontais do que essa feição aqui que é mais inclinada, a gente chama de terminação em onlap. Tá, é meio estranho, mas vocês vão se acostumar. Tá, então o top lap, ó, que eu já expliquei, mas vamos explicar de novo. Eles são, a gente tem quando na parte de cima da unidade, tá? E quando a gente tem os estratos inclinados que terminam numa superfície de ângulo menor do que o deles, tá? Sempre no topo da sequência, no limite superior. O downlap, ele acontece, é a mesma coisa, só que oposto. Ele também é um estrato mais inclinado do que a superfície onde ele termina, tá? Ele termina numa superfície de menor ângulo e ele acontece na base da unidade, tá? Então, um exemplo de downlap, ó, aqui a gente tem ó, os estratos terminando numa superfície, ó, aqui a gente tem mais ou menos uma linha e aqui a gente tem o downlap. Aqui a gente tem o limite da parte de baixo da unidade num ângulo menor do que os estratos de dentro da unidade. Certo? Ó, percebo que está em segundos aqui, ó. Two-way travel time. O que é o onlap? Ele está no limite lateral, normalmente, das unidades, e é aquela coisa que é o oposto. Eles são estratos mais horizontais ou com um baixo ângulo que terminam numa superfície de maior ângulo, né? Onlap, ó, baixo ângulo que termina numa superfície mais inclinada. Então, aqui, por exemplo, que a gente tem uma superfície de menor ângulo que termina numa superfície mais inclinada. Ó, tempo. Tá? E aqui também, de novo, ó. Aqui a gente tem top lap, on lap nas laterais, down lap aqui embaixo. E aqui a gente tem, aparentemente, uma superfície erosiva. Certo? Aí, o que se chama de off-lap é o deslocamento das camadas em direção offshore. Pensando que a costa tá para cá, tá? Aqui pro fundo a gente tá indo, a gente tá aqui, ó, esse refletor tá ficando mais fundo em direção offshore, tá? Então, a gente tem, ó, chama de off-lap quando as camadas, ó, estão se deslocando em direção ao mar. Elas estão acabando. Aqui a gente tem o topo da unidade e as camadas aqui, ó, estão se deslocando em direção ao mar. Tá? A camada mais jovem, ela acaba deixando um pedacinho da camada mais antiga exposta. Ela não cobre tudo, tá? A camada sobre a qual ela termina. Ela deixa a parte de cima. Por quê? Porque o nível do mar tá baixando e aí o nível do mar não tá chegando mais lá em cima, tá depositando só até aqui. Tá? É um indicativo, o off-lap é um indicativo claro de rebaixamento do nível do mar. Tá? É diagnóstico de regressão.
coisa que a gente também consegue analisar, além das terminações, é a geometria das reflexões dentro das sequências. Porque pode ser um diagnóstico do tipo de ambiente em qual essa sequência foi depositada. A gente pode ter... Vocês lembram das estruturas sedimentares? Lembra muito. A gente pode ter geometria paralela, quase paralela, divergente, assigmoidal, que é quando se faz esse Szinho, oblíquo, hummock, que é essa baguncinha meio ondulada. Tá? E aí, dependendo da estrutura, a gente pode ter uma ideia do tipo de ambiente. Ó, aqui a gente tem um registro, a gente tem os refletores identificados, e aqui, ó, a gente percebe que aqui tem 2 unidades por conta da característica das reflexões da parte interna da unidade, ó. A gente consegue separar aqui em 2 unidades, que aqui tá mais paralela e aqui tá mais confuso, ó. Essas deposições. Certo? Aí aqui o registro do mesmo lugar, só que aqui com 3,5 kHz, que seria 3.500 Hz, né? E aqui com 375, 110 Hz, ou seja, uma frequência muito mais baixa, tá? E aí aqui o que a gente consegue enxergar, ó, essa parte de baixo aqui parece um embasamento, a gente consegue enxergar, na real é um canal de rio, né? Um canal. A gente consegue ver aqui nos 2 e a gente consegue perceber algumas, ó, aqui tem uma variação de reflexão também que se vê aqui. E aqui a gente consegue perceber alguma variação nos refletores internamente nos registros. Aqui é a mesma coisa, ó, bem claro aqui o embasamento, que até aflora, o embasamento rochoso, ó. A gente não consegue perceber camadas sedimentares dentro, porque não tem. E aqui sim, um sedimento que preencheu essa parte mais rasa aqui. Né? Aí aqui, ó, o registro num rio, que antes que era uma geleira, provavelmente isso aqui é um fiord, tá? Aí aqui a gente tem uma linha paralela, que é o eixo do rio, o eixo principal do rio, longitudinal ao rio. E a gente percebe que tem esses registros bem irregulares, que a gente tem em cima e a gente tem embaixo. Aqui, ó, a gente tem 2 camadas em alguns lugares de registros bem irregulares, ó. Isso aqui não é múltipla, porque é diferente, olha só, aqui é plano, aqui tem um afundadinho, tá? Não é múltipla, é o registro mesmo. E aí isso aqui foi interpretado como morainas. Lembram das morainas ou das morenas de recessão? A geleira foi retraindo e foi depositando morainas. E essas morainas depois foram cobertas por sedimento fluvial, sedimento do rio que se formou ali, ó. Aí tem as linhas mais aqui em cima, mais paralelas, que acabaram cobrindo, algumas até acompanham, ó, as morainas. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de interpretação. Vai ter um exercíciozinho para vocês identificarem top-lap, off-lap e tal. Vai ser uma coisa bem simples, só para fixar essa parte aqui da interpretação. Mas não tem muito o que fazer, por quê? Porque isso aqui, interpretação, enxergar as camadas, enxergar os refletores, isso a gente acaba ganhando com a experiência, com o tempo, de olhar muitos registros, de tentar identificar muitos registros. Você vai treinando o seu olho e vai conseguindo fazer cada vez da melhor maneira possível. E quanto melhor processado tiver o dado, também mais fácil, né? Então, ter um exercício com algumas sessões para vocês darem uma olhada, mas não fiquem chateados se vocês não conseguirem enxergar muito bem, porque isso é uma coisa de treinar o olho. A ideia aqui é só mostrar para vocês como se faz
para vocês terem uma ideia mesmo do que a gente faz com isso. Mas não quero que vocês saiam experts em interpretação de registros, porque é complicado mesmo. Tá legal? Então, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato, coloca no fórum, manda mensagem e até a próxima.